Olá, tudo bem? Estamos nos nossos 40 dias de propósito e resultados com Deus. Eu sou o pastor Simei, estamos no dia de número 30, paz. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 31. A profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que trata da chuva do avivamento, diz: Derramarei o meu espírito, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O termo grego usado aqui refere-se a crianças. A profecia inclui as pessoas mais velhas que sonharão, os jovens que terão visões e as crianças que profetizarão. Joel está falando da família. A chuva do avivamento cairá sobre as nossas casas e levantará sonhadores, visionários e profetas. A águia é o símbolo do profético. Você conhece a história de um fazendeiro que anda por suas propriedades? Achou um filhote de águia e o criou ao lado das galinhas. O universo daquela ave passou a ser o espaço do galinheiro. Depois de um tempo, um pesquisador que morava na fazenda ao lado notou a águia entre as galinhas e disse para o fazendeiro que aquela linda ave tinha que ser criada para viver nas alturas. Ele permitiu, então, que a levasse de volta ao seu habitat natural. O pesquisador levou-a a um alto monte, soltou-a e disse: Você é uma águia, nasceu para voar pelos céus. Então voe, conheça inúmeras paisagens. Mas ela não voou. A águia havia sido condicionada a um mundo que não correspondia à sua identidade. E isso a afetou. Porém, na terceira tentativa, algo acontece dentro dela. Ela havia nascido para planar com suas asas nas maiores alturas, fazer seus ninhos no cume das montanhas mais altas da terra. Ela alçou o voo e sumiu no horizonte. Qual é o projeto bíblico para os nossos filhos? Que eles voem como águias nas grandes alturas da terra. Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 10 ao 13, fala como o Senhor cuida de seu povo, guardando-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta da sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estendendo as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. Ele se compara à águia e as nossas famílias aos filhotes da águia ensinados por ele, através da doutrina da sua palavra. Deuteronômio 32, versículo 2, fala da doutrina bíblica. Protege a minha doutrina como a chuva, destile minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. O Senhor revela seu plano para nossos filhos em Deuteronômio 32, versículos 46 e 47, que eles sejam educados em conformidade com esta palavra para que tenham uma vida vitoriosa, com padrões elevados de santidade,
valores e princípios celestiais. Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra. Estamos lendo o livro de Atos. Hoje leremos o capítulo de número 18. Este capítulo descreve a estratégia de multiplicação de novos discípulos usada pelo apóstolo Paulo e o treinamento de novos discipuladores, mesmo em dias de perseguição religiosa. O ninho das águias. A sua casa é um ninho de águias. Gostaria de citar 3 exemplos bíblicos que mostram como direção da palavra do Senhor na família para a educação dos filhos e gerar grandes águias. 1. Moisés. O líder se levantou no governo do Egito, não conhecia José. Ele ordenou que o nascimento das crianças do sexo masculino do povo de Deus fosse interrompido. Um desses meninos era Moisés, que veio a se tornar um dos maiores líderes da história humana. Moisés foi profeta. Oséias 12:13 diz: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta ele foi guardado. Ele foi educado pela própria mãe, que manteve incontaminado em sua cultura politeísta. Hebreus 11:26 diz: Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. O que teria acontecido se ele tivesse sido abortado? Uma nação teria permanecido escrava. 2. João Batista. O profeta João Batista foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. Referindo-se a ele, o anjo Gabriel disse: Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 15. 3. Jeremias. O profeta Jeremias foi consagrado assim que ele nasceu e empoderado como águia ainda criança, antes de que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos. Jeremias capítulo 1, versículos 5 e 10. A sua casa foi projetada por Deus para ser ninho de grandes águias. Isaías 54, versículo 13, declara: E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será. Voando em lugares altos. A Bíblia possui 7 exemplos de pessoas que deram um grande salto para postos de influência nos seus dias. Primeiro exemplo, José. Ele era apenas um escravo, mas o Senhor o levou a dar um salto para o posto mais alto do governo do Egito. Por isso, ele pôde salvar a família e a nação da fome e abençoou as demais nações. Segundo exemplo, Ruth. Ela era moabita, sem ascendência, mas Deus a fez dar um salto para a linhagem do Messias. Ela se tornou bisavó de Davi. Terceiro exemplo, Davi. Ele era um pequeno pastor,
mas ele deu um salto para se tornar o maior rei de Israel e nos legou o livro de Salmos. Quarto exemplo, Esther. Ela era apenas uma escrava. Aqui está mal escrito, vamos lá de novo. Ela era apenas uma escrava, mas Deus a fez saltar a posição de rainha, salvando Israel do extermínio. Quinto exemplo, Neemias. Ele era apenas um garçom, mas Deus o colocou num cargo de liderança, promovendo a reconstrução dos muros de Jerusalém. Sexto exemplo, Pedro. Ele foi um simples pescador, mas tornou-se um dos maiores líderes da história da igreja. Sétimo exemplo, de Paulo. Ele era apenas um militar, mas se tornou o maior de todos os apóstolos de todos os tempos e escreveu a maior parte do Novo Testamento. Hoje, nós vimos vários exemplos daquilo que Deus pode fazer na vida de homens e mulheres simples. Também aquilo que Ele deseja para as nossas famílias. Você tem uma família abençoada e seus filhos voarão alto em nome de Jesus. Quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos nesta caminhada, que a sua palavra possa ser guardada no nosso coração e ter nela, meu Deus, a nossa vida, o padrão desejado daqueles que são seus filhos. Assim, protege este homem, esta mulher e a sua casa, e eles possam ter seus dias acrescentados e abençoados. Como o Senhor fez nos homens que nós vimos como exemplos e também, meu Deus e meu Pai, nas situações que nós vimos daqueles que guardam a sua presença, possa assim acontecer em nossa casa, em nossa vida e em tudo que nós fazemos. Eu oro, eu te agradeço e te bendigo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.